lembrado de alguns vídeos para identificarem que eu tenho para mim o ponto que estamos no Apocalipse. E tudo começou que quando a Madonna chegou no Brasil em dia 29 de abril, mesmo dia que começou, que deu-se ali a catástrofe no Rio Grande do Sul, já não era uma mera coincidência, porque aqueles mortos, eu acabei entendendo, dentro desse cenário caótico que nós estamos vivendo, desses eventos atuais, do caos absoluto que o mundo está perdido, eu pude identificar com alguns vídeos e fui estudar a Bíblia, porque quando eu vi aquela mulher recitando a Bíblia, e na verdade ela recitava a Bíblia para todas aquelas pessoas que estavam ali, que estão adorando o espetáculo da pornografia, dos rituais macabros. Ela está acusando, usando da situação para colocar todas aquelas pessoas em xeque-mate de perdição das suas almas. Ela está selando ali, levando toda aquela massa de gente para o inferno, além dos mortos que teriam como sacrifícios de adoração a Satanás, ao diabo. E com esses eventos catastróficos que nós podemos observar aqui na Bíblia, nós vamos ver em que ponto estamos da palavra. Vamos à Escritura, eu vou estar mostrando aí os versículos. Apocalipse capítulo 12. Eu vou transmitir a leitura da palavra e vou revelando. Porque por que o Apocalipse é tão complexo de entendimento? Para que ninguém manipule. Porque as pessoas leem e não entendem. E várias vezes Jesus, ele dizia, quem lê que entenda. E ele falou assim, que por causa dos escolhidos abreviaria os tempos. Hoje a palavra de Deus aqui na revelação, que é a Apocalipse, ela está como sintetizada, é uma síntese de toda a Escritura, é uma revelação. E para revelar precisa decodificar. Então esses dias eu passei na minha mente processando quando o Espírito Santo me falou em que ponto estamos do Apocalipse. E vai ser muito importante você entender para que você possa acompanhar o calendário bíblico daquilo que vai suceder posteriormente. Então, tenha atenção comigo aqui a palavra de Deus. Ajude-nos, Senhor, pelo Espírito da Tua glória, em nome de Jesus. Capítulo 12, a mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher, ela se refere a uma entidade espiritual, que podemos chamar da igreja, as 12 estrelas. Lembra que Abraão recebeu uma promessa que nós seríamos como as estrelas dos céus e a areia da praia do mar, se é que pudesse contar. Jesus, quando nasceu, os magos chegaram a Jesus através de uma estrela, a estrela da manhã. Então, essas estrelas 12 pode ser as 12 tribos de Israel, mas também pode ser os 12 discípulos que a igreja deu início à evangelização do mundo. E aí essa mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então assim, estamos falando de Maria também, ao mesmo tempo, simultaneamente. Tudo que acontece na terra, na história, é profético do que acontecerá, porque Deus não faz nada na terra sem antes avisar os seus servos, os seus profetas. Periodicamente acontecem acontecimentos que profetizam uma grandeza espiritual. E viu-se como um sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então as estrelas do céu também são a terça parte dos anjos, com a sua cauda. Então a gente está falando de uma figura espiritual que tem domínio na terra e usa situações de governo corriqueira para poder fazer os seus planos acontecer. E lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz,
que foi Maria, e a mulher também é a igreja de Cristo, para que dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Lembra que Herodes, usado de ímpeta ira, ele mandou matar os primogênitos quando Jesus nasceu, aí ela fugiu com Jesus, ele não encontrou. Então, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, que é Cristo. Esse varão que vai reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, dessa mulher que deu à luz, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então esse é Jesus. Quem é que foi ascendido aos céus, arrebatado diante dos olhos de muitas testemunhas, está sentado à destra do trono de Deus? Jesus. Muito bem. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado. Então, se a gente vai na história, a gente sabe que os anjos apareceram a José e Maria e falaram, vai, e prepararam. Eles, inclusive, pararam os magos para não dizer a Herodes a respeito, os anjos pararam, para não dizer a Herodes a respeito de onde Jesus iria. E Herodes ficou sem saber, porque depois os magos foram embora por outra região para que não trouxesse a resposta a Herodes. Então o dragão usou o governo para perseguir aquilo que Deus haveria de fazer através de Cristo, que é salvar a humanidade. Veja bem, então a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses dias, é incrível, eu fui analisar na palavra quanto tempo Maria e José ficaram afastadas, longe de Herodes. 3 anos e meio é o tempo que dá 1260 dias. Está falando de Maria, mas também a gente vai ver que está falando da igreja, que é um tempo que vai ocorrer com a igreja. E eu tenho então um entendimento que a partir do show da Madonna, uma mulher, porque tudo que Deus faz, o diabo quer fazer igual, a gente vai ver isso aqui logo logo. E eu processando tudo isso na minha mente para poder trazer a tradução, a revelação, não é tão simples, mas a gente vai lendo e vamos explicando. E houve batalha no céu durante esses dias aí. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que é o diabo, né? E batalhava o dragão e os seus anjos, que são os anjos caídos, que era a terça parte dos céus e tal. Mas não prevaleceram, e nem mais no seu lugar se achou nos céus. Tanto que quando Daniel fala a respeito, tem uma visão lá em Daniel 10, que tem a visão do fim e tal. Quando Daniel estava estudando lá e orando para ter a revelação dos sonhos que ele tinha tido, perturbadores da visão do fim, o próprio anjo, quando apareceu a Daniel, ele disse que foi impedido pelo principado da Pérsia durante 21 dias ali, para que não viesse. Então, ou seja, as forças das trevas já tinham caído por terra naquela ocasião, antes mesmo de Jesus vir na terra. Tanto que Jesus falou que via Satanás cair como um raio, como um fogo do céu. E aí ele se estabeleceu na terra. E houve essa batalha. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalharam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Então, nas regiões celestiais, a gente sabe que a nossa luta não é carne e sangue, é contra principados, a maldade do ar, que fala em Efésios 6:10, diante da armadura de Deus, para nós estarmos firmes depois diante a luta, que a nossa luta não é carne e sangue, é contra os principados da maldade do ar. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram sua vida até a morte. Aí diz assim, que o sangue de Jesus invertido na cruz foi o que trouxe a decadência de Satanás para a terra. Olha só: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Está falando dos céus. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque como Satanás caiu por terra, então ai dos que habitam na terra e no mar. Está aqui.
porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então o diabo desceu, tá por terra caído, tá trabalhando através dos governos, das manipulações. E quando essa visão me veio foi porque eu fui estudar sobre o falso profeta. Não é o anticristo, é o falso profeta. E por eu ver justamente a Madonna recitando ali no meio de um cenário de espetáculo pornográfico, de sedução, de pornografia, de fornicação, de pecado, de maldição, enfim, de tudo que entoa adorações macabras, misturando religião e tal, eu percebi que o falso profeta viria dessa forma. Ele recitará a Bíblia endossando sexo pervertido, imoralidades sexuais, como se tudo que nós de mal fazemos é normal. E na verdade isso há caminhos para o homem que parece bom e o final deles é a morte. Então ele vai dar um endossamento, o falso profeta, para as pecaminosidades. Como Deus é bom e uma vez salvo, salvo para sempre. E não é assim, não. Não é assim. E por isso eu fui estudar o falso profeta. E aí, para minha surpresa, eu encontrei o ponto que estamos na palavra de Deus. E aqui eu vou te mostrar ainda onde que estamos. Eu estou mostrando que o Apocalipse ele é decodificado, ele é sintetizado. Você viu que em alguns versículos eu praticamente trouxe uma história longa da Bíblia, porque o tempo é abreviado por causa dos escolhidos. Então rapidamente passamos a entender o Apocalipse na época que for necessário, porque ninguém olha e ninguém consegue entender por isso, porque ela vai sendo revelada conforme a necessidade do momento, para que ninguém ao olhar, se estiver tudo destrinchado, venha a distorcer e mudar o que está escrito. Deus teve o seu devido cuidado. Porque a pessoa lê, não entende nada, não tem por que mexer, né? Mas se lê e entende tudo, aí tem aqueles marionetes do inferno que vão tentar interromper a revelação que Deus tem para os seus. Veja lá. E quando o dragão viu que fora lançado da terra, quer dizer, quando ele percebeu que saiu do céu e foi lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Ele perseguiu Maria. Ele perseguiu para matar Jesus. Lembra, Herodes deu aquela ordem e os primogênitos foram mortos. Só que ela fugiu e passou 1260 dias fora. E foram dadas à mulher 2 asas. Agora já não fala mais de Maria. Maria representava o símbolo de que daria à luz um filho. Só que agora Jesus falou: eu sou o primeiro entre muitos irmãos. Agora a igreja gera muitos filhos, como Jesus. Jesus falou: sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então agora, o que é dado asas? Asas como asas de águia que vão subindo, porque o homem espiritual discerne bem todas as coisas com visão. Ele tem visão, ele tem a revelação. Então agora foram dadas à mulher 2 asas. Então a mulher que era terrena, agora ela é espiritual, é uma mulher espiritual que dá à luz a filhos, que gera a cristandade. E para que voasse para o deserto ao seu lugar. Então lembra que quando Maria foi para o deserto, Jesus salvo, escondido, vai acontecer a mesma coisa em grande escala. A igreja vai fugir para o deserto. Isso é uma parábola, um cenário ilustrativo de que nós estamos no deserto, onde Deus guarda a igreja inteira. Olha o poder de Deus, incrível, né? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos. Um tempo é um, e tempos, posso botar 2, que é plural, e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, tempos é 2 anos, 1 e mais 2, 3, e meio tempo é 3 anos e meio. O mesmo tempo que Deus falou, 1260 dias. Faz aí a calculadora, vai dar 3 anos e meio.
Então eu entendi que aqui está escrito tempos e tempos e metade de um tempo. Tempo e tempos e metade de um tempo. Fora da vista da serpente, ou seja, a serpente, o diabo caiu dos céus para a terra. E na terra ele corre atrás de Cristo. Manda matar todos. Ele não consegue pegar Cristo e Maria, que ficou resguardada num lugar que Deus preparou. Agora é com a igreja, olha o poder de Deus. Agora ele não consegue ver não uma pessoa, agora ele não consegue ver milhares de milhões de pessoas na terra. Ele procura e não acha. Olha que interessante. Então foram dadas à mulher 2 asas de águia para que voasse do deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, 1260 dias. Mesma coisa com a igreja. Fora da vista da serpente. A serpente está lá desesperada, vai num lugar, vai no outro, bate a cabeça num lugar, bate num canto. E cadê a semente santa? Não consegue encontrar. Veja você que poder que Deus dá. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Esse é o ponto que estamos no Apocalipse. Vou repetir. E a serpente, por não conseguir encontrar a mulher que está escondida no deserto, e como o Brasil é o celeiro do mundo, no mapa mundo você olha, parece mesmo uma mulher grávida, aquela história e tal, não é por acaso, como eu falo, material, ele acaba representando o que acontece no mundo espiritual. Fora da vista da serpente. E aí ele procura no mundo inteiro, vai navegando os oceanos, e vai no Leviatã, e vai dar volta nas orlas marítimas, e vai e não encontra. Então ele resolveu fazer o que? A serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então ela lançou um rio zarado, essas enchentes, que está aparecendo milhares e milhares de mortos. É uma forma que ela conseguiu encontrar de afogar, matar as pessoas, e ali ele vai conseguir classificar. É onde ele conseguiu enxergar. E claro, com a permissão de Deus, porque dentro desse cenário do caos existe muita conversão, existe muito arrependimento, existe as pessoas atribuírem o seu coração. Então até a maldição Deus faz bênção. Então Deus transforma em bênção a maldição, para um propósito, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Existe, Deus permite esse propósito, porque dentro desse caos as pessoas se voltam a Deus, elas passam a amar o próximo como a ti mesmo, se ajudam, né? Então ali a gente também está vendo que Deus está provando os corações nessa hora. É permissivo da parte de Deus essa ocorrência drástica e dramática para todos nós. Mas isso foi obra do diabo, que lançou da sua boca essa água atrás da mulher. E aí você vê um monte de igrejas afundadas ali no meio daquelas enchentes de águas, né? E não para aí. Veja bem, isso aconteceu e fizesse arrebatar. Vê como ele imita. Assim como Jesus nasceu da mulher e Deus o arrebatou, agora o diabo está vindo numa história de arrebatar pessoas para a morte. Ou seja, tem uma ideia na minha cabeça de que esse show da Madonna, de uma mulher que está ali representando uma mulher também, porque Deus Pai tem a mulher Maria que deu à luz um filho, tem agora a igreja que dá à luz a filhos, né? Agora o próprio Satanás está querendo prover de uma mulher também que dá luz, que nasce, que dá luz a filhos. Então essa mulher que veio aí da parte do inferno, a Madonna, que veio trazer um monte de mensagens subliminares para dentro das casas, crianças assistindo, jovens assistindo, perturbando a cabeça deles com fantasias
sexuais, imoralidade sexual, pornografia, com toda esses rituais satânicos e ainda evocando a Bíblia. Então eu fui estudar sobre o falso profeta e acabei encontrando que ponto estamos na palavra do Apocalipse. Coisa linda é agora, e a terra ajudou a mulher. Bom, não estamos falando do governo que ajudou a Madonna, porque o diabo está imitando mesmo, né? Aqui está falando a terra ajudou a mulher. A terra, não o governo, mas as pessoas da terra, do mundo inteiro estão se comovendo. Até Israel está preparando lá bombas de como retirar a água, vai enviar para o Brasil. Elon Musk está mandando aí Starlink, não sei que fim tem esse Elon Musk, mas não sei qual é o investimento também. A gente não sabe mais quem é quem, mas querendo ou não, é um momento oportuno dele poder trazer também um monte de Starlink, que são geradores de internet, de antenas de internet de graça para o Brasil. Então ele se comoveu, tem ajudado, está falando que vai fazer coisas aí em prol do Brasil, né? A gente agradece, mas a gente não sabe ainda o que está por trás disso, né? Vamos ficar atentos. A gente está aqui só apontando que ponto estamos do Apocalipse. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja, vamos retomar de volta o Rio Grande do Sul, sim, porque a terra está ajudando. A terra ajudou a mulher, a igreja, a terra ajudou os filhos de Deus, os que estão proliferando, que foram proliferados da igreja de Cristo, que são cristãos, que são do bem, que são da luz. Eles estão padecendo, mas a terra está ajudando. Só que o diabo também quer ajudar, quer imitar, então ele pega um governo e ajuda um espetáculo demoníaco daquele. Vai vendo, é o efeito espelho. Então, assim como tem o Cristo, tem o anticristo. Assim como tem o profeta, tem o falso profeta. Assim como tem Deus vivo, tem verdadeiro, tem um Deus falso, mentiroso. E aí tem outra situação agora do Apocalipse, que é onde a gente vai passar para a segunda parte. Estamos ajudando a mulher a se levantar de volta. A terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se. Depois que a gente ajudar, ainda tem a ira do dragão. O diabo irou-se contra a mulher, contra a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente e os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, especificamente do 15 ao 17, fala do que a gente estamos padecendo com as águas que foi enviada. Então essa parte aqui do Brasil, essa parte do sul, ela é no mapa, seriam os pés da mulher grávida, que é o celeiro do mundo, que pregou o mundo, a Universal do Reino de Deus, está em todo o país do mundo, mas nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro. Entre outras denominações, o Evangelho chegou a muitos lugares. Do Brasil nasceu filhos e filhas de Deus para serem enviados às nações. Então, se vai haver mais enchentes, eu não duvido, mas a terra vai ajudar o Brasil. Essa palavra fica aqui como um argumento meu, que tenho para mim, que esse é o ponto chave que nós estamos do Apocalipse. A próxima etapa vai ser a guerra que vai ser declarada contra quem? Contra os judeus, contra os cristãos, e que essa redoma já vem se alastrando. Tanto que no versículo 17 diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso não é para causar desespero, isso é para causar preparo. Para você se preparar, para você trabalhar o seu espírito, a sua mente, seu coração, você se definir de que lado você está. Não é tempo mais de adorar coisas profanas, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de você se consagrar. Você não sabe o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então,
se arrepender dos seus pecados, ajoelho no chão, boca no pó, falar com Deus, se errou, Ele perdoa, se estiver doente, Ele cura. E é isso aí, estou aqui na minha missão de trabalhar para Deus e fazer notório o Evangelho através dessa revelação. Deus abençoe em nome de Jesus.